Corinthians e defender o Flamengo. Dá só uma olhada. Corinthians tem alguma coisa para Everton Ribeiro, Carille? Não, nada foi conversado lá, Preto. Não? Então tá bom. Não. Leandro Quesada... Começou no Corinthians, inclusive. O Flamengo está atrás do Rodolfo, zagueiro que passou pelo São Paulo e pelo Grêmio. E eu queria saber se o Carille liberaria o Walter, goleiro, para jogar no Flamengo, porque o nome do Walter é muito comentado aqui no Rio de Janeiro, Carille. Não libero. Não libera. Simples assim. O Walter é muito bom goleiro. O Corinthians está muito bem servido no gol. Sim. Né? E não é a primeira vez. O Flamengo, a gente sabe, embora não admita, está no mercado, está estudando possibilidades para reforçar também nessa posição, goleiro. Né? Muralha precisa de uma sombra. E já tinha demonstrado no passado recente interesse no Walter. Só não saiu o Walter pro Flamengo porque o Tite ainda estava no clube e não deixou, né, fazer. E porque o próprio Cássio naquela ocasião vivia um momento de instabilidade, e aí o Walter o substituiu. Então o Corinthians manteve o padrão de 2 bons goleiros, o que é importante no elenco. Agora, o Flamengo também precisa de uma outra peça nessa posição. O Muralha não pode ser o intocável, até porque é um goleiro que está no momento de inconstância. É necessário que alguém faça uma sombra para que ele volte a ter bons momentos com a camisa do clube. Mas ao mesmo tempo o Flamengo não pode sonhar, por exemplo, com o Júlio César. Acho hoje um risco. Apesar do Júlio estar bem no Benfica, bem porque ele é reserva, então a exigência é menor. A temporada Júlio no Benfica, né? A temporada Júlio lá no Benfica é a seguinte: 15 jogos, 16 gols sofridos, e desses 16 gols sofridos, no único jogo importante, grande que ele fez a temporada, ele levou 4 do Napoli. Nesse momento ele é titular do Benfica, né? Porque o Ederson foi embora. Pro City. Mas eu acredito que o Benfica vai buscar um goleiro e não vai apostar no Júlio. Eu não faria isso. O Júlio não quer sair e eu também não traria o Júlio. A família do Júlio César, a mulher dele, a Suzana Werner, já declarou que a família está muito bem, obrigada lá em Portugal, todo mundo já está estabilizado lá e que não pretendem voltar para o Brasil, pelo menos não por agora. Vamos seguir aqui falando sobre o Corinthians, isso porque enquanto a Chapecoense tirava a liderança do Timão no Campeonato Brasileiro, você viu aí, né? O técnico Fábio Carille era entrevistado no Boa Noite Fox. E o treinador falou sobre a ótima campanha do time, que agora é vice-líder e que já tem um detalhe: o Corinthians já está invicto há 16 jogos. Os números que eu tenho aqui são 32 jogos. Em 32 jogos, em 17 jogos nós não tomamos gols. Mais de 50% dos jogos a gente não tomou gol. Eu deixei muito claro desde o início que eu ia priorizar setores, e o setor defensivo deu uma resposta muito rápida. O setor ofensivo está crescendo a cada dia. Estamos ganhando de 1-0, mas estamos tendo oportunidades para fazer mais. Contra o Atlético Goianiense agora tivemos 4, 5 chances claras para fazer gols. Eu ia estar muito preocupado se a gente não estivesse criando, né? Então é questão de calma agora, de tranquilidade na hora de finalizar, para a gente melhorar também o nosso setor ofensivo. Na verdade, o que eu tenho passado para os atletas é de chegar embolado lá, faltando 8, 10 rodadas, estar lá no grupo de cima para depois medir forças nas finais. Esse é o objetivo. Eu venho com a ideia de não ficar falando muito em números com os atletas, e sim sempre do próximo jogo, né? Não vejo que pensar lá no último jogo contra o Sport se a gente tem uma caminhada até lá, né? Nosso último jogo pelo Campeonato Brasileiro é dia 3 de dezembro contra o Sport em Recife. Então é caminhada, jogo a jogo, passo a passo, e procurando ver o que acontece na rodada. Olha aí o Carille, grande fase, hein, do Corinthians sob o comando do Carille. São mais de 70 dias já de invencibilidade. A gente lembra que o Corinthians perdeu o último jogo para a Ferroviária num jogo polêmico. Teve negócio de bola na mão. E olha aqui, ó, um cara que está crescendo muito, está crescendo demais nessa fase do Corinthians, o Romero, que chegou ao Corinthians em 2014, já tem aí mais de 120 jogos com a camisa do Corinthians, 21 gols marcados. Olha, Romero tá com tudo, o maior artilheiro da Arena Corinthians. Ele é o artilheiro da Arena Corinthians. O artilheiro, impressionante, hein? E a torcida parece que tá abraçando cada vez mais. Ele sempre veio muito criticado, ficava naquela gosta, ame ou odeio, né? Tava no meio termo ali, mas parece que a torcida do Corinthians resolveu abraçar o Romero. Vamos seguir falando do Corinthians aqui no Bom Dia Fox, porque ainda no Boa Noite Fox,
Nivaldo Preto pressionou o técnico Fábio Carille e eles fizeram um bate-pronto. Perguntou, respondeu sem direito a pensar muito. Dá só uma olhada. Um objetivo. Seleção brasileira. Um jogo. Corinthians e Boca. Ídolo. Tite. Time inesquecível. Seleção de 82. Um mico. Um mico. Uma vez, faz muito tempo, você vai lembrar dessa história, não sei se talvez você não tenha nem visto a entrevista. Quando o Mano saiu, eu não sei se foi quando o Mano foi para a seleção e o Carille assumiu interinamente, ou se foi quando o Adilson Batista caiu depois de um jogo contra o Atlético Goianiense e o Carille assumiu interinamente, e aí tinha um momento de crise no Corinthians. E no meio da entrevista ali, no tumulto, que a sala devia estar ali naquele meio, entrevistando o André Sanches, e alguém pergunta pro Andrés assim, e o Carille? E o Andrés responde, quem é o Carille? Pergunta pra ele hoje quem é o Carille. Ele vai responder direitinho quem é. É que dentro do Corinthians todos me chamavam de Fábio. De Fábio. O que você leva do Mano? Organização defensiva, uma leitura muito rápida do que vai acontecer dentro do campo. Muitas vezes ele não espera 15, 20 minutos para mudar, muitas vezes com 5 minutos ele faz uma mudança tática para barrar mesmo o adversário. Isso é que eu trago mais do Mano. Foi muito legal esse bate-papo ontem do Boa Noite Fox. Você via que o Fábio Carille, Calheiros, ele estava muito confortável. Ele está seguro para falar do Corinthians, ele sabe do trabalho que tem feito. E nesse bate-pronto aí, eu achei muito curioso quando perguntaram para ele um objetivo. Ele pensou ali 3 segundos e falou, seleção. Muito bem. E tá lá o Tite, né, que tanto espelhou tem que pensar lá em cima, tem que ir lá pra cima, né, Facincani? Porque o cara que não aspirar a ser técnico da seleção brasileira, né? Qual a motivação dele? Pois é a mesma coisa que se me perguntassem há 5, 6 anos, um objetivo, estar sentado aqui, na minha profissão. Não pode acomodar, hein? Não, pode ficar tranquilo que não, mas é um objetivo. Agora, eu sou muito suspeito para falar do Fábio Carille, porque nos últimos 4 anos eu cobri o Corinthians diariamente e eu sei muito bem o tamanho da capacidade que esse cara tem de enxergar o futebol. Legal. Quando eu fui perguntado no ano passado ainda, a respeito de nessa mudança, sai o Tite, quem vem? Eu cravei, mantém o Fábio que o time vai se manter na mesma toada, na mesma pegada. Conhece tanto quanto futebol como o próprio Tite, claro que com a experiência do Tite, ele ganhou o know-how de Corinthians, mas por trás do Tite tinha esse cara. A montagem defensiva, que era o segredo do Corinthians, a organização dos volantes, o treino específico para que esse setor se tornasse tão linear como foi nesses últimos tempos, inclusive batendo melhor defesa do campeonato em sequência do Campeonato Brasileiro, era por culpa de Fábio Carille. Então, se hoje no futebol existe um segredo do sucesso, para mim é o setor defensivo organizado de qualquer equipe, e se o Corinthians teve nesses últimos anos uma equipe que bateu o campeão, e bateu o campeão jogando bem e de uma forma séria, é porque esses caras estavam por trás. Calheiros, olha. Porque muito se fala do técnico, né? Mas tem uma comissão, tem uma equipe enorme, como disse o Facincani, e tem boas referências. Conhece bem o Corinthians. Tem boas referências, o Carille aí, Mano Menezes, Tite, enfim. Fez uma escola muito boa o Fábio Carille, não é à toa que está fazendo um grande trabalho nessa temporada no comando do Corinthians. A gente volta para lá, né? CT, Joaquim Grava, porque o Gudrian Neufer agora do lado de dentro do CT. Bem posicionado. Mais 2 passos para trás, pode pedir a bola, viu, Gudrian? Só que eu vou estar impedido, Carlinhos. Vou estar impedido, vou estar na banheira. Mas olha, é o seguinte, o bom humor, o clima é ótimo aqui no Corinthians, mas o Fábio Carille sabe que agora, nos próximos 12 dias, ele tem uma sequência complicadíssima pela frente. 2 clássicos, o Vasco fora de casa em boa fase em São Januário e depois o Cruzeiro, justamente de um dos mestres dele, o Mano Menezes. Então, complicadíssimo. Santos na sequência, Santos, Vasco, São Paulo e Cruzeiro. Se ele tiver com esse sorriso ainda, depois desses 12 dias, olha, ninguém segura o Fábio Carille. Agora ele está lá no meio, comandando um coletivo, uma movimentação
para os reservas, os jogadores que não participaram da partida em Goiás, lá em Goiânia, na vitória sobre o Atlético Goianiense. Então essa movimentação já faz alguns minutos. Isso é para tentar dar um pouco de ritmo de jogo para os reservas. Os titulares só correram em volta do campo, exceção do Jadson, que ficou na academia fazendo um trabalho específico. O goleiro Cássio está treinando num campo ao lado aqui, num campo anexo, fazendo um treinamento também separado só dos goleiros, e é ele quem vai dar entrevista coletiva por aqui hoje. Sinônimo de boa coletiva, o goleirão Cássio vai falar daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar no Bom Dia Fox. Eu volto aos estúdios. Legal, Gudrian Neufert, muito obrigada pelas informações. Tá na banheira, hein? Tá 2 passinhos pra dentro, impedido. Eu não tocaria a bola. Você como zagueiro ali também não dá, né? Não. Zagueiro não dá, eu sou atacante de velocidade pelo lado. Tamanho pra isso você tem. Com certeza, por isso tem que explorar. Vamos continuar com o Corinthians aqui rapidinho pro Facincani falar mais, ô Calheiro. Vamos lá. Você me derrubou, agora vai você. Desculpa, eu fui maldosa, eu assumo. Ô Facincani, a sequência que o Corinthians tem pela frente tem o Santos, Vasco, São Paulo e o Cruzeiro. No meio desse caminho existe algo chamado Seleção Brasileira. Rodriguinho e Fagner vão defender a seleção, desfalcam o timão. Pois é, o grande desafio do Carille é encontrar justamente essa peça, essa válvula de meio de campo que faça o trabalho do Rodriguinho. O que vai ser um pouco complicado, haja vista que o elenco do Corinthians hoje é um pouquinho mais enxuto. Tem aí o Marquinhos Gabriel que tem entrado para tentar resolver nessa posição, e aí ele pode puxar o Jadson um pouquinho para trás para fazer com que essa bola seja recebida no meio de campo com um pouco mais de qualidade. Na lateral direita, naturalmente, o Léo Príncipe vai ser o substituto, que é um jovem ainda em maturação. O fato é o seguinte, o que dá para deixar claro para o torcedor: o Corinthians tem um time, mas não tem ainda um elenco que aspire muita confiança. Mas com o Fábio Carille sabendo trabalhar com elencos mais enxutos, porque se a gente for pegar nos últimos anos, os times do Corinthians que tiveram sucesso, né, eram times menos estrelados do que em relação ao futebol brasileiro exigia. O time 2011 e 2012 do Corinthians, campeão brasileiro e depois campeão do mundo, era um time que não tinha peças que a gente pode colocar assim, jogadores que eram super astros, muito pelo contrário. Os jogadores começaram muito bem, humildezinhos em suas posições e foram crescendo ao longo das temporadas, como esse próprio Corinthians. Por quê? Porque havia uma organização. É mais ou menos o desenho parecido deste Corinthians 17, que entrando numa zona de conforto e com boa classificação para uma temporada seguinte, uma Libertadores, entra mais dinheiro, os jogadores se tornam melhores e, naturalmente, o elenco pode ser preenchido com peças que, claro, dariam a qualidade suficiente para crescer mais. Boa, Felipe Facincani. Olha aqui, ó, vamos abrir para preencher o telão? Vamos abrir, Lívia, para a gente trocar o assunto. A gente sai do Corinthians para falar do atual campeão brasileiro, Palmeiras. O Palmeiras está na segunda